Sabia que esse atentado ao candidato e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os Estados Unidos somam em sua história desde o século XIX 16 presidentes ou ex-presidentes que sofreram atentados, que foram vítimas de atentados de alguma forma? Pois é, e você sabia também que desses 16, 4 foram vítimas fatais? Pois é, isso é segundo o Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos, que trouxe isso para a gente, e a gente vai falar aqui desses 4 que morreram, um a um, em ordem cronológica. O primeiro é um dos mais importantes da história dos Estados Unidos, que faleceu em 1865. A gente está falando de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele foi muito importante para a história dos Estados Unidos, principalmente porque ele era um republicano, e principalmente por conta da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, de 1861 até 1865, quando Abraham Lincoln lutou pelos republicanos, pelos Estados Unidos da América, contra a escravidão. Então, era uma guerra que colocava em oposição principalmente estados que vinham mais ao norte, que eram contrários à escravidão, e mais ao sul, que são os estados confederados. Estados que queriam se separar e estavam ali buscando a separação dos Estados Unidos e eram principalmente feitos ali por latifundiários, escravistas. Os Estados Unidos da América vencem a Guerra de Secessão, mas deixam muitos inimigos por aí. E depois dessa guerra, em Washington, D.C., o Abraham Lincoln foi a um teatro para assistir uma peça que estava famosa na época, Por America Closing, no Teatro Ford. E lá ele foi assassinado, no dia 14 de abril, pelo ator John Wilkes Booth, que também era um espião dos confederados. Logicamente, então você já percebe que ele tinha uma desavença ideológica em relação ao Abraham Lincoln e estava ressentido por conta da perda da Guerra de Secessão por parte dos Estados Confederados. Ele aproveitou a brecha no camarote do Teatro Ford quando o segurança ou o guarda-costas presidencial John Parker saiu de perto do presidente para poder ir buscar uma bebida e ele chegou e a sangue frio matou Abraham Lincoln. O segundo dessa lista também era republicano, a gente está falando de James Garfield, que foi morto em 1881. O assassino foi um advogado, Charles Guiteau, que tinha divergências com o presidente, o James Garfield, e foi dentro de uma estação ferroviária na Pensilvânia, no dia 2 de julho de 1881. Ele tomou um tiro na cabeça, mas ele não morreu na hora. Ele ainda resistiu por meses. Ele foi morrer só no dia 19 de setembro daquele mesmo ano, vítima de infecção causada pelos disparos, pelas feridas que o revólver Bulldog causou. E o assassino, o Charles Guiteau, foi condenado à morte, mas ele se surpreendeu, porque ele achava que não era para ser condenado à morte. Inclusive, ele já estava querendo se lançar à campanha como presidente dos Estados Unidos. A questão é que esse caso foi o primeiro caso emblemático nos Estados Unidos que levou em consideração saúde mental e fanatismo religioso, porque o assassino, além de falar que queria se lançar ao governo dos Estados Unidos, ele também tinha falado que, na verdade, ele só foi o executor de um plano de Deus. Ou seja, tinha alguma coisa, uma batida diferente ali também, que dava mostras de um delírio na natureza desse assassinato. No dia 6 de setembro de 1901, entramos no século XX, um atentado atingiu William McKinley, presidente dos Estados Unidos, republicano também, em uma feira em Buffalo, na cidade de Buffalo, estado de Nova York, uma feira pan-americana. A importância de falar sobre essa feira pan-americana, porque o William McKinley, ele é o presidente durante o período da Guerra Hispano-Americana. É uma guerra entre Estados Unidos e Espanha, onde os Estados Unidos vence a guerra contra a Espanha e consegue um domínio político e econômico em Cuba. E esse domínio político e econômico, essa influência dos Estados Unidos em Cuba vai durar até 1959. Só vai parar com a Revolução Cubana. E o assassino? O assassino era um anarquista chamado Leon Klosgos, que por divergências políticas, ideológicas, acabou matando o presidente. Ele foi julgado e condenado à morte. O último dessa lista, mas não menos importante, e talvez o mais famoso junto com Abraham Lincoln, é o assassinato de John Kennedy, JF Kennedy. Foi feito no dia 22 de novembro de 1963, quando John Kennedy com a sua esposa estavam em uma carreata
com a sua esposa, um carro aberto, conversível, em Dallas, no Texas, fazendo a campanha, iniciando, na verdade, a campanha para sua reeleição à presidência dos Estados Unidos. Ele foi vítima de um atirador que era ex-fuzileiro naval, o Lee Harvey Oswald, que conseguiu fugir, mas ele foi pego 80 minutos depois. Agora, uma outra coisa interessante e estranha em relação a isso é que o Lee Harvey ele não foi a julgamento, porque ele morreu antes. Ele morreu, na verdade, 2 dias depois da morte do Kennedy, porque ele também foi assassinado. Ele foi assassinado em uma boate por um cara chamado Jack Ruby, que na verdade era também um militante do Partido Democrata, que era o mesmo partido do John Kennedy, o primeiro presidente democrata da nossa lista e único. Ele era gerente de casas de prostituição, tinha lá uma certa ligação com a máfia dentro dos Estados Unidos, e ele assassinou o assassino do presidente dos Estados Unidos. Esses foram os 4 que morreram. Detalhe, eles morreram em exercício, eles estavam como governantes, como presidentes dos Estados Unidos. A gente teve outros que sofreram atentados depois de terem sido presidentes, depois de concluírem os seus mandatos. Inclusive, você tem alguns que não foram presidentes, mas que sofreram atentados também em campanha eleitoral. Aí não entra na nossa lista. Um extra aqui para vocês é o Robert Kennedy. Robert Kennedy, que era o irmão do presidente John Kennedy. Ele era senador dos Estados Unidos, ele tinha uma política contra as máfias nos Estados Unidos, e ele foi morto em 1968, também foi assassinado. E ele era um dos possíveis, um dos prováveis candidatos aí à presidência dos Estados Unidos, também pelo Partido Democrata. Então é isso, gente. Fica aqui uma reflexão sobre isso. Países que utilizam das armas, que utilizam desse suporte todo, dessa facilidade de comprar armas, o buraco é muito mais embaixo, não é? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui, vocês sabem que eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo, fui!